Estamos de volta convivendo bem, mas antes vamos falar com o Dr. Breno Rodrigues, porque ele tem a dica de saúde bucal pra gente. Oi Dani, hoje eu vou falar de sensibilidade. Se você tem algum tipo de sensibilidade quando faz ingestão de comidas quentes, frias, doces ou ácidas, é sinal que você está sofrendo um tipo de sensibilidade dentária. É importante procurar o seu dentista para avaliar a causa dessa sensibilidade, mas é importante também em casa usar escovas com cerdas macias, utilizar o fio dental e evitar o consumo de alimentos e bebidas ácidas. Essa foi a minha dica de hoje, Dani. Beijão para vocês do estúdio. Muito obrigada a todos do Instituto Breno Rodrigues que estão sempre aqui com a gente, porque o sorriso é o nosso cartão de visita e a gente tem que cuidar bem direitinho, né? Grande beijo pro Dr. Breno, que está sempre juntinho aqui da gente. Queria mandar um beijo também para todos da loja Persone, tá? Que me vestem todos os sábados, que mandam os looks com o maior carinho. Então um beijo para Maiara, Mariana, que estão sempre com a gente também. Um beijo para todo mundo que está assistindo o programa lá no Salão Ciag Beauty. Grande beijo para Cintia Ventura também, que é parceira aqui do nosso programa e está sempre ajudando. Voltando aqui, para a gente finalizar o assunto da psoríase, as pessoas que são diagnosticadas, é bacana ter um acompanhamento psicológico, já que essa parte emocional influencia tanto. Isso faz parte do tratamento da psoríase, a gente fazer em conjunto com a psicoterapia e, em alguns casos, até com psiquiatria, porque vai ajudar bastante nisso, né? Você ter esse autocontrole, não deixar a lesão como se fosse explodir na pele, você ter outras maneiras de controlar a doença. Também quando a gente controla a doença com as medicações, o paciente fica livre de doença, é importante manter o acompanhamento dermatológico também, porque a gente vai usar, a maioria das vezes, emolientes, hidratantes, que tem como deixar a pele menos susceptível às recidivas. Se cuidando direitinho, doutora Juliana, dá para ter uma qualidade de vida com a psoríase, não precisa se desesperar, né? Sem dúvida. Então, a psoríase tem diversos tratamentos. A gente consegue, sim, controlar as lesões e deixar o paciente até livre das lesões, né? Com manutenção de hidratantes. Qualquer recidiva, a gente também já começa o tratamento mais precoce para não evoluir em um estágio que fique mais disseminado. Gente, muito, muito, muito interessante. Lubazante, tá vendo como é bom a gente ter o autoconhecimento? Demais, né? Como demais. Influencia até nas doenças dermatológicas, né? De fato. Nós estávamos conversando aqui no intervalo, né, sobre a importância da questão emocional também nesse tipo de doença, né, doutora Juliana? E foi muito esclarecedor ouvir que isso pode acometer um número grande de pessoas e saber que tem como tratar, tem como controlar. Né? Agora, perguntando a você, as pessoas hoje em dia, você que trabalha como coach, que lidar muito com pessoas, contato com pessoas, elas estão tendo autoconhecimento, as pessoas estão se autoconhecendo ou a gente está fraquejando? Partindo de mim, que foi como eu comecei toda essa carreira, eu comecei a perceber que eu poderia ter alguns resultados melhores se eu trabalhasse algumas questões comportamentais e que essas questões comportamentais partiram, talvez, de eu me conhecer pouco. Então, eu comecei a conversar com muitas pessoas do meu ciclo de convívio e outras que eu trabalho como professora e conheço muita gente nessa minha caminhada e muita gente reclamava da mesma coisa. Me conheço pouco, queria ter melhores resultados, mas não sei como atingi-los. Então, o autoconhecimento, apesar de ser tão falado atualmente, ele ainda não é tão trabalhado como deveria ser. E isso é importante porque nos leva a conseguir melhores resultados. Como é que a gente sabe que a gente não está se conhecendo o suficiente? E eu acredito que isso vai impactar em todas as áreas da nossa vida, né? Esse é um assunto bem complexo. A gente levaria algumas horas falando sobre como descobrir se eu estou me conhecendo ou não. Mas tem uma característica interessante que ela parte de uma teoria que se costuma dizer que os nossos comportamentos são gerados inicialmente por pensamentos, esses pensamentos geram emoções e essas emoções impactam e geram nossos comportamentos. Então, se por acaso, em algumas situações, eu tenho comportamentos que eu não gostaria de ter, ou de repente explodir numa situação que eu não deveria ter explodido, e eu não sei porquê, isso já é uma dica de que eu não me conheço tão bem quanto eu gostaria ou quanto eu deveria. E aí a gente pode aplicar ferramentas para chegar nesse conceito aí, nesse autoconhecimento. E foi aí que você teve a ideia de criar o workshop. É o workshop, porque ela falou para mim, é o choque de realidade, né? É um né? choque mesmo, é o mesmo choque que eu tive quando comecei a trabalhar com essas questões comportamentais para mim. E aí eu me deparei com a Luciana, que eu não conhecia tão bem, mas que eu comecei a conhecer, comecei a gostar mais dela e comecei a trabalhar mais com essa Luciana. Então é um choque de verdade você se olhar
Existem alguns clientes minhos que falam, eu tô com medo de me conhecer, eu tô com medo de me olhar. Então, por isso é o choque. Você se olha, mas você leva esse choque para reagir e para conseguir melhores resultados na sua vida. Vai ser a primeira edição, Lu? Do workshop é a primeira edição. Fala um pouquinho sobre ele, onde é que vai acontecer, como é que funciona. Nós vamos trabalhar algumas questões comportamentais, como pensar com clareza, para trabalhar esse pensamento aí que gera emoção, que gera comportamentos, o próprio autoconhecimento. E é a primeira vez que a gente vai trabalhar aqui no Nordeste o PDCA da vida. PDCA é uma metodologia que nasceu nas organizações, mas que nós costumamos trabalhar, especialmente eu trabalho ela, no aspecto comportamental. Então, ela é formada por 4 etapas: planejamento, execução, checagem e ação. E aí a gente passa por um autoconhecimento dentro do PDCA da vida e a gente sai com um plano pronto para entrar em 2020 com o pé direito. Gente, tão bacana isso, porque realmente vai chegando no final do ano, a gente começa já a articular, né, as metas do ano que vem, mas para isso você precisa se conhecer, precisa conhecer o que é que você quer. Eu acho que hoje em dia também as pessoas estão fazendo muito o que fulaninho quer, da família, né, e na verdade você tem que ter esse ponto assim de dizer, não, peraí, eu quero saber o que eu quero para mim. Sim, né? Partir de primeiro conhecer quem eu sou e definir meus objetivos é que eu consigo, de fato, ter uma vida mais equilibrada, né? Eu acho que hoje em dia, com essa questão das pressões de muitas atividades, muitas cobranças, muita concorrência, acaba que nós ficamos um pouco perdidos entre o que a gente quer de verdade, entre o que satisfaz a gente, entre o que é a nossa missão e o que a sociedade espera da gente. Verdade. E aí encontrar esse equilíbrio é muito importante para a gente viver bem. Não só viver bem financeiramente, mas, em especial, viver bem consigo mesmo e com aqueles que nos querem bem, com os que nos amam. Acho que a questão da rede social também tem um impacto tão grande nisso, né, Ju? Tem sim. Eu trabalho com alguns influenciadores digitais aqui de Pernambuco e eu não conhecia muito esse mundo, comecei a conhecer a partir deles, mas é um mundo de extrema comparação. E, às vezes, comparação do que não é real. Então, a gente precisa, de fato, se conhecer e se entender e se aceitar. E se por acaso identificar algo que precisa ser melhorado, procurar uma ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, de um coach ou de um médico dermatologista, como a gente conversou aqui, né? A gente precisa diagnosticar qual é o problema e isso parte de se conhecer. Verdade. Doutora Juliana está se conhecendo bem, está cuidando, porque vocês que são médicos também lidam com tantos problemas, né, alheios e precisam ter esse cuidado consigo também. Isso o que ela falou que eu achei interessante foi a questão das redes sociais criarem um padrão e que você se compare, você quer atingir aquele padrão. Verdade. Isso muitas vezes torna-se patológico. Eu, como lido muito com estética, então eu tenho pacientes que vão procurar, porque eles querem atingir um certo padrão que você vê nas redes sociais e que às vezes aquele padrão está ali com filtro, não existe aquele padrão muito perfeito, né? E você se cobra mais para atingir. A pessoa vai com print na tela, né? Eu quero isso aqui, não é verdade? Olha, doutora, essa pele aqui, que não tem um poro, é aquela pele de filtro e que a pessoa acha que quer, que o objetivo é ter aquela pele, né? Então, eu acho que a gente é muito mais cobrado hoje com essas tecnologias, com as redes sociais, sem dúvida. Depois desse negócio de selfie em Lubazante, o negócio ficou complicado. Já existia selfie antigamente, mas era mais artesanal, né? A gente sofria um pouco mais, mas de fato, a gente se olhar fisicamente hoje tem sido mais duro para algumas pessoas. E a gente brincou aqui no começo, vocês não acompanharam, a gente estava falando que, olha, você vai para a doutora Juliana, você sai com a cara da Gisele Bündchen, porque acho que muita gente chega lá assim, né? Não se conhece, se vê no espelho e quer ser o outro. E não se aceita como é de verdade, né? Não é só a questão comportamental, acho que tem a questão física também, né, doutora Juliana? Tem até o que a gente chama assim, o efeito selfie, né? Sim. Que os pacientes, como tiram selfie, às vezes a própria selfie, ela distorce a face da pessoa, o nariz fica maior, então chega lá dizendo, eu não estou satisfeita porque o meu nariz e que está maior, porque na selfie realmente distorce. O ângulo, então o efeito selfie ângulo, é justamente esse. Tem que ter cuidado com essa questão de rede social e admirar a vida do outro, mas não querer ser igual ao outro, né? A gente tem que se amar e ter nossa identidade, tá? Vamos ter cuidado. A rede social é muito importante, traz muitas informações, mas realmente a gente vê que tem muita gente que está tendo até problemas psicológicos por conta disso, né, Lu? Fala um pouquinho para mim das técnicas que vocês vão aplicar nesse evento, quando é que ele vai acontecer? Ele é no dia 9 de novembro, vai ser o dia inteiro, é uma imersão no centro do Recife. Fica fácil para todo mundo chegar. Se você não é de Recife, também é bem acessível o local.
E a gente vai trabalhar algumas ferramentas como matriz de SWOT, que também nasceu no mundo organizacional, mas também aplica nas questões comportamentais. Linha do tempo, definição de missão, visão e valores, e objetivos claros com metas SMART. E se você quiser saber um pouquinho mais, vai lá no workshop, que eu garanto que você vai se surpreender. E nesse assunto que você falou, Dani, da questão das comparações, nós somos, cada um de nós, indivíduos únicos, né? Tudo que nós vivemos nos faz ímpar, porque a nossa história só a gente viveu. Você pode encontrar uma outra dermatologista na face da Terra que estudou as mesmas coisas que você, mas as experiências que você teve, só você teve. E isso faz Juliana única, isso faz Dani única, isso faz Lu Bazanti únicas. Então, acho que se a gente parar, de fato, um pouquinho de olhar as mídias sociais no quesito comparação, mas olhar aquela mídia para buscar informação, para desenvolver alguma coisa que eu não desenvolvi ainda, me aceitando, me conhecendo, entendendo que eu também sou ímpar igual aquela pessoa, acho que a gente aceita melhor o que vem pela frente. Perfeito, gente. Vai ficar esse conselho lindo, essa dica incrível para esse final de semana. Eu queria muito agradecer por vocês terem vindo. De verdade, foi incrível. Eu vou ficar aqui a tarde inteira conversando com elas. Obrigada, viu, doutora Juliana, por ter vindo. Obrigada, Dani, pelo convite. Foi um prazer estar aqui esclarecendo essas dúvidas. E é isso. Obrigada. Coisa boa. E você vai vir para a gente poder dar dicas de um 2020 aí de sucesso, viu, Lu Bazanti, tá? Vamos começar intimada. Com o pé direito. Não espera a musiquinha do Natal, hein? Vamos embora. Vamos embora. Para participar do workshop, né? Vocês podem acessar o Lu Bazanti Gestão, tá aí na tela de vocês, e aperrear ela lá no direct. Combinado? Obrigada. Bom final de semana para vocês. Para você que está em casa, bom final de semana. Fiquem com Deus. Até sábado que vem. Beijo na família, nos amigos. Um grande beijo. TV Nova em todo lugar.